direito do consumidor. É o tema do dia, tema importante. Por quê? Direito do consumidor está em alta, proteção ao consumidor. Vamos explicar o que é isso, o que é um contrato de adesão. Será que o corretor presta serviços de relação de consumo? Vamos entender tudo isso. Você tem que entender, você tem que saber. Então vamos lá, vamos para o conceito aqui. Professor, o que é direito do consumidor? Direito do consumidor é uma proteção legal para os hipossuficientes, ou seja, a parte mais fraca numa relação de consumo. Não entendi, professor, então vou te explicar. Relação de consumo é quando você compra um produto ou serviço. Quando você compra um produto ou serviço, você é consumidor. Ah, eu não sabia, então parabéns, agora você já sabe. Quando você acorda de manhã na sua casa, vai escovar o dente e apertar a descarga, né? Ah, eu não aperto a descarga. Aperta assim, uma hora ou outra você tem que ir no banheiro, né? Então você aperta a descarga. Apertou a descarga, você está fazendo uma relação de consumo. Você está gastando água, relação de consumo. Ah, professor, eu não ando de carro, eu ando de metrô. Quando você compra o bilhete de metrô, é uma relação de consumo. Ah, professor, eu tenho um bilhete único. É uma relação de consumo. Tudo é relação de consumo. É uma compra e venda, ocorre a tradição. É uma relação de consumo. Nessa relação de consumo é importante explicar as partes, os legitimados. Então vamos explicar. Quem é consumidor? Toda pessoa física ou jurídica. Você, pessoa física, quando compra uma televisão, é consumidor. Você, quando compra um produto, um serviço, é consumidor. Toda pessoa física pode ser consumidor ou jurídica. Como assim, professor? Você tem uma imobiliária e você compra água nessa imobiliária, porque o pessoal precisa tomar água, você precisa tomar água. Quando você compra água, você está sendo um consumidor. Ah, mas eu estou comprando água para imobiliária, é uma pessoa jurídica, não faz mal, porque a pessoa jurídica também pode ser um consumidor, exercer uma relação de consumo. Então, consumidor, guarde, vamos guardar dessa forma, é toda pessoa física ou jurídica. Pessoa física, você. Pessoa jurídica, um grupo, nome fantasia, CNPJ. Então, tanto o consumidor como pessoa física ou pessoa jurídica, pratica uma relação de consumo. Essa relação de consumo é de comprar algo. Quando você compra algo, você está praticando uma relação de consumo. Comprou água, comprou uma televisão, uma cadeira, você está praticando uma relação de consumo. Ah, e se eu não comprei um produto? Então você comprou um serviço. Porque a relação de consumo é quando você compra um produto ou um serviço. Qual serviço, professor? Qualquer um. Uma prestação de serviço, uma reforma da sua casa é uma relação de consumo. Você contratou um pintor para pintar uma parede, é uma relação de consumo. Professor, e se eu contratar um dentista? Também é uma relação de consumo. Se eu contratar um advogado? Também é uma relação de consumo. Então, o direito do consumidor é tratado no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. É a lei que veio proteger quem? Os consumidores. A Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, vem proteger os consumidores, não fornecedor de produtos e serviços, mas os consumidores. Isso acontece também com a Lei do Inquilinato. Eu já expliquei isso nos programas anteriores. A Lei do Inquilinato foi criada para quem? Para o locador, o proprietário? Não, para o inquilino. Porque o locador é muito mais forte, economicamente, financeiramente, que o inquilino. Então vem a Lei do Inquilinato para equilibrar essa relação, dar equilíbrio a essa relação. Com a Lei do Inquilinato, o inquilino, o locatário, tem mais força nessa relação contratual. O mesmo ocorre com o Código de Defesa do Consumidor. Pensa comigo aqui, o consumidor é fraco, é frágil? Com certeza. Perto de uma grande empresa, uma Mercedes, uma BMW, uma Volks, uma Toshiba, seja a empresa que for, nós somos fraquinho demais. Então vem o Código de Defesa do Consumidor para regularizar, para deixar equiparado, para deixar no mesmo nível, numa futura briga contratual, para proteger. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.078 vem proteger o consumidor, que pode ser toda pessoa física ou jurídica. Então, não é só pessoa física. Se você tem uma empresa, se você tem uma imobiliária, você também é um consumidor. O consumidor pode ser ainda um empresário privado, ou ainda uma instituição pública, também é conhecido como consumidor. Outra coisa que eu quero te falar, a legislação entende que serviços bancários também é uma relação de consumo, hein? Então aquele serviço bancário, cheque, a taxa que você paga mensal para manter uma conta corrente, também é um serviço de uma relação de consumo. Então a instituição financeira, seja qual for, pública ou privada, ela presta um serviço de consumo.
Professor, qual que é a vantagem de ser consumidor? É justamente essa. É uma proteção legal. Se eu estou falando de um processo onde você é detectado como consumidor, você tem uma grande vantagem em relação ao fornecedor de produtos. Para um advogado, para a justiça, para você, se você está no meio de uma relação de consumo, é muito mais fácil te defender judicialmente, você buscar os seus direitos judicialmente, se fosse um contrato civil. Porque no contrato civil, eu estou falando de iguais. Eu estou falando de um lado, uma pessoa que tem o mesmo peso, do outro lado, a outra pessoa tem o mesmo peso. Como assim, professor? Se a gente for pensar no UFC, do boxe, não tem o peso médio? Peso pena? Peso pena com peso pena, não é assim essas lutas aí? No direito consumidor, não. Quando eu falo de direito consumidor, o consumidor, pela lei, e a lei fala isso, ele é mais frágil, mais fraco em relação ao fornecedor de produtos ou serviços. Então a lei do consumidor ela dá várias vantagens a esse consumidor, para que ele possa brigar de igual para igual. O mesmo ocorre aonde? Na lei do inquilinato e no direito do trabalho. Também, o funcionário, o empregado, também mais frágil em relação à empresa. Então, o mesmo ocorre no direito do consumidor. Então, consumidor, toda pessoa física ou jurídica. Pronto. Pessoa jurídica pode ser consumidor? Com certeza. Cuidado. Relação de profissionais liberais também é conhecida como uma relação de consumo. Então, se você pratica, você é profissional liberal, pinta uma parede, faz uma reforma, é dentista, é engenheiro, arquiteto, depois a gente vai falar do corretor, segura um pouquinho aí. Mas se você presta um serviço liberal, você está prestando serviço. Você não está vendendo um produto, mas está prestando serviço. Se está prestando serviço, a parte que te contratou é consumidor. Qual que é a vantagem disso e a desvantagem? A vantagem é para o consumidor, porque existe uma lei, uma legislação para proteger essa pessoa. Então, se você praticar um ato incorreto, um ato ilícito, você vai pagar por isso. Como que eu pago no direito do consumidor? Perdas e danos, dano moral, dano material. Qualquer ato ilícito que você pratica a alguém, você vai pagar com perdas e danos, ou seja, dano moral. Ou ainda o dano material, devolver o que foi pago. Então, isso é perdas e danos. Vamos lá. Quem é o fornecedor então, professor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Ah, professor, eu sou advogado. Eu não faço uma relação de consumo, eu sou pessoa física. Faz sim. Porque o consumidor é toda pessoa física ou jurídica. E o fornecedor de produtos é toda pessoa física ou jurídica também. Então não é só a pessoa jurídica que é fornecedor de produtos e serviços, mas a pessoa física também. Então a relação de consumo até se parece fornecedor com consumidor. Porque tanto de um lado como do outro pode ser a pessoa física ou jurídica. Então a gente tem que entender isso. Onde eu quero chegar agora? Voltando para o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele vai tratar de várias proteções ao consumidor. Principal proteção. Hoje, todo produto tem que ter manual. Manual de uso, indicações de como usar, indicações claras e objetivas. Quando eu vou ler um contrato, né, de consumo, um manual, eu tenho que ler com facilidade. Eu tenho que entender com facilidade. Não pode ser dúbio, omisso, confuso, não pode ser feito dessa forma. Todo contrato de uma relação de consumo, manual, indicação, seja um manual de uso, tem que ser claro e objetivo. Já que estamos falando de contrato, vem comigo aqui, ó. Quando eu falo de relação de consumo, estou falando de um contrato diferente. É conhecido como contrato de adesão. O que é o contrato de adesão, professor? Quando nós vamos comprar uma casa, uma propriedade, um apartamento, nós vamos fazer um contrato de compra e venda, ou um compromisso de compra e venda, uma promessa de compra e venda, que é tudo diferente. Um contrato de cessão de direitos hereditários. Um contrato não tem nada a ver com o outro. Tem muita gente aí fora que confunde. Quem está acompanhando nossos programas, nossas aulas, já sabe qual que é o contrato de compromisso de compra e venda, o que é uma promessa, já consegue detectar o contrato correto. É importante. É importante porque um momento ou outro, na sua carreira, você vai ter problema com esse contrato. O título já está errado. Então vamos explicar isso. Nesse contrato de direito real, direito possessório, compra e venda, nós estamos falando de um contrato bilateral. Eu sou o vendedor, você está do outro lado aí nos assistindo, é o comprador. Nesse contrato nós vamos discutir as cláusulas contratuais. Eu coloco lá o valor de entrada que eu quero, como vendedor, você como comprador, o valor que você pode pagar, da forma que pode pagar, ou seja, é um contrato, pacta sunt servanda, nós chamamos do direito, mas é um contrato que é feito com consenso nosso. Eu e você criamos um contrato, esse contrato é chamado de bilateral, ou seja, tem a opinião dos dois. Esquece esse contrato tradicional lá do direito imobiliário, vamos lá para o direito consumidor.
Direito do consumidor não tem um contrato bilateral. É chamado de contrato de adesão. O que é isso, professor? Eu não discuto. Eu, como consumidor, eu não discuto esse contrato. Esse contrato de adesão é um contrato que o fornecedor de produtos e serviços já trouxe pronto. Exemplo disso, para ficar claro, vem comigo, ó, presta atenção, acorda aí. Você pegou o contrato na Claro. Você vai ficar lendo aquele contrato? Você até dá uma lida rápida. Vamos dizer que você fala assim pro vendedor da Claro, eu não vou assinar esse contrato, eu não discuti as cláusulas, ele não é bilateral, é um contrato de adesão, não quero. Eu vou lá na outra operadora, tá aqui o celular da Claro. Vai lá na outra operadora, na Oi, vão te dar um contrato também de compra e venda. Você está comprando o aparelho, também contrato de adesão, o contrato já está pronto. Ah, não vou assinar. Você vai na outra, lá, na Azulzinha, na TIM. Você também vai ter que assinar um contrato de adesão. Se você não assinar esse contrato de adesão, a verdade é uma só, você não vai comprar celular nenhum, porque todos vão exigir esse contrato de adesão, relação de consumo. Nossa, professor, então que desvantagem, quando eu compro alguma coisa, uma relação de consumo, eu não discuto as cláusulas contratuais, é uma desvantagem. Calma! Para isso vem o quê? O direito do consumidor. Para essa situação, vem a proteção legal, que é o direito do consumidor, a Lei 8.078 de 90. O Código de Defesa do Consumidor, parabéns, ele vem te salvar, ele é o super-homem. Opa, o Código de Defesa do Consumidor vem fazer assim, ó, peraí, você vai assinar um contrato de adesão, meu filho? Mas como você é consumidor, se algo ocorrer de errado, eu estou aqui para te proteger. Porque esse contrato você não discutiu as cláusulas contratuais. Então, se algo der errado, eu estou aqui para te proteger. Esse contrato é abusivo. Ele tem que ser claro, tem que ser objetivo. E esse contrato aqui numa briga judicial, eu peço até a nulidade desse contrato aí. Olha que diferente. Então, olha a proteção que o Código de Defesa do Consumidor vem trazer para nós. Olha que interessante. Uma verdadeira mudança, né? Foi criado em 90. Uma verdadeira proteção. Melhorou muito. Ah, professor, tá ruim ainda, né? Eu ligo no site que eu comprei um equipamento e não entrega. Tá ruim, mas já foi pior. Tá ruim com a lei, com o Código de Defesa do Consumidor. Imagine quando não tinha isso. Era a casa da sogra, né? Então melhorou muito, bastante. Então o Código de Defesa do Consumidor criou uma outra situação, junto com a Constituição Federal de 88, né? Só que o Código vem em 90, ele criou uma outra realidade, uma realidade boa. Por que boa? Porque hoje não pode ocorrer abusos contra o consumidor, abusos contratuais. Como assim, professor? Eu vendo para você um apartamento e coloco lá que se você não conseguir pagar as prestações do apartamento, você vai perder o apartamento e vai receber só 10% do que você pagou. Um verdadeiro absurdo. Ah, mas é pacta sunt servanda, tá no contrato. Vai, não vou nem falar. Né? Que pacta sunt servanda o quê? E a dignidade da pessoa humana e o direito do consumidor tem que devolver tudo. Pode perder alguma coisinha, alguma despesa que a construtora teve. Algum prejuízo, ninguém deve ficar com prejuízo numa relação contratual. Mas não o fato de ficar com o dinheiro que você pagou, ficar com o dinheiro total, quase tudo. Então aí entra o direito do consumidor. Atraso na entrega das chaves, mesma coisa, relação de consumo. Você comprou um produto, um serviço, ou seja, a construção do seu apartamento. Então as coisas mudaram muito com o Código de Defesa do Consumidor. Quer um exemplo que eu vou te trazer aqui? Você vai lembrar, ou tem algum parente que teve essa situação? É o exemplo de uns anos atrás, aí 10, 15 anos atrás, houve uma onda de financiamento em dólar. Isso, naquela época que o dólar, R$1 era $1, igual a $1. Muita gente foi lá e comprou carro em 60 meses. Só que o financiamento com base no dólar. Passou 1, 2 anos, o que aconteceu? O dólar, pum! R$1 não comprava $1. Para eu comprar $1, tinha que comprar com R$3. R$3 era igual a $1. Ah, mas o que mexe no meu bolso, professor? Mexeu no bolso. Porque aquele sujeito que pagava R$300 de prestação, se houve essa modificação no dólar, o que aconteceu com a prestação? Ele ia pagar uma prestação de R$900. De 300 foi para 900, coisa de 3 anos. Ah, mas assinou o contrato, está assinado. Fica cada um com o seu prejuízo. Mas ova, não existe isso. Dá-lhe Código de Defesa do Consumidor, o Superman aí, do nosso direito para os consumidores. Por quê? As empresas, os bancos que faziam financiamento de veículo, alegaram o quê? Peraí, é pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Que lei entre as partes? Para começar, numa relação de consumo, o contrato não faz lei entre as partes. Porque numa relação de consumo, o contrato é de adesão, é unilateral, não tem discussão de cláusulas. E se houve um caso, um fato fortuito, força maior, ou uma mudança no sistema econômico que está prejudicando o consumidor, ele vai assumir. Você imagina nessa situação, nesse exemplo prático que eu estou te trazendo,
Você imagina uma situação, o sujeito ganha R$1.000 por mês, paga um financiamento, R$300. Depois de 2 anos, ele fez 60 meses, começa a pagar 900. Ele vai comer o quê? Né? Ele vai pagar o carro e não vai comer, não vai sustentar a família? Ah, mas assinou o contrato, assinou, está assinado, uma ova. Vem o direito do consumidor para fazer o quê? Regularizar essa situação. Ou seja, esse contrato se tornou um contrato abusivo. Na época não era abusivo, mas depois de 2, 3 anos com a mudança do valor do dólar, se tornou um contrato abusivo. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Hoje não existe mais aquele negócio concreto, imutável, né? Ah, mas eu assinei um contrato, meu Deus do céu, está assinado. Não existe, não é mais o entendimento da justiça. Não é mais o entendimento da nossa legislação brasileira e muito menos da justiça. Muito bom para mim, para você que é consumidor. Por quê? Não é o contrato acima de tudo. O contrato não está acima de tudo. Mas está o quê? A dignidade da pessoa humana, outros princípios, né? O direito de moradia, a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a proteção ao consumidor. Então, na época, o que aconteceu, voltando para esse exemplo prático, os bancos, os grandes bancos, alegaram o quê? Peraí, para tudo, hein? Assinou o contrato, vai ter que morrer pagando R$900. Se o dólar passar para 5, você vai pagar 5 vezes o valor da prestação. Acabou. O que aconteceu? Perderam na justiça. A maioria dos bancos perderam feio. Por quê? Porque o entendimento da justiça é outro. Ocorreu sim uma abusividade. Pô, era R$1, comprava $1, com a mudança do dólar, R$5 para comprar $1. Como que o cara vai conseguir pagar uma prestação dessa? Então houve realmente uma mudança de pensamento na prática, posteriormente, ao Código de Defesa do Consumidor. E isso é bom, hein? Isso é bom porque vem nos proteger. Então, se você que está nos assistindo e assinou um contrato, fala, meu Deus do céu, assinei um contrato, não tem como sair dessa. Tem sim. Com o Código de Defesa do Consumidor, a partir dos anos 90, tem uma luz no fim do túnel para te ajudar. Porque hoje não existe mais um entendimento tapado, fechado, ó, só vejo o meu lado, a empresa. Não é mais assim. Hoje, se houve uma mudança, né, em virtude de um caso fortuito, força maior, sistema econômico, tem sim como mudar essa situação. Então, olha que legal. Graças ao Código de Defesa do Consumidor. E quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, ele é criado em prol de vários princípios constitucionais. Proteção ao consumidor, que eu já falei. Todo contrato, ou todo manual, todo instrumento particular tem que ser redigido de forma prática, de fácil acesso, ou seja, você tem que conseguir ler fácil um contrato, entender fácil, não pode ter termos, né, técnicos. Você pega a linguagem de um médico, você não vai entender. Se você não for da área da saúde e o médico conversar com você, se ele falar nos termos dele, eu não vou entender, você não vai entender. Se eu ficar falando aqui em termos jurídicos aqui, você também não vai entender, se você não é da área. Então, tem que ser claro e objetivo um contrato de prestação de serviço. Isso vale para contrato de corretagem, hein? Não adianta você, num contrato de corretagem, autorização de serviço, fazer um contrato que ninguém entende nada, só corretor de imóvel e advogado. Tem que ser um contrato claro, fácil acesso, que o leigo consiga ler e entender. Esse é o contrato que o Código de Defesa do Consumidor exige. Outra coisa, hoje nós temos as garantias legais. Professor, o que é isso? Quais são as garantias legais? Antigamente, garantia só existia se o fornecedor de produtos e serviços te dava de presente. Você comprou uma câmera? Então eu vou te dar uma garantia de 1 ano, tá? Tá bom, essa é a garantia. Hoje não tem choro e nem vela. O que quer dizer? Hoje, se o sujeito vende um produto ou um serviço, mesmo que ele não queira, ele fica obrigado a dar a garantia legal. Então ele não dá mais a garantia porque ele é bonzinho, mas porque a Lei 8.078 exige a garantia. Então nós temos 2 espécies de garantias. Garantia de 90 dias para produtos duráveis, ou seja, produto que dura, não consumível, né? 90 dias. Então você foi nas Casas Bahia, comprou um produto. Ah, não falaram nada da garantia. Então você não precisa nem parar para pensar. Você já tem uma garantia legal. Se as Casas Bahia não te deu uma garantia, você já tem uma garantia pelo Código de Defesa do Consumidor de 90 dias. Produtos duráveis, 90 dias. Os produtos que não são duráveis, ou seja, os produtos consumíveis, né? Você pega uma garrafa d'água, se você tomar uma garrafa d'água, não tem como você exigir a garantia. Por quê? Porque é um produto consumível. Então os produtos duráveis, 90 dias. Os produtos não duráveis, 30 dias de garantia. Então hoje tem a garantia legal. Mesmo que você, prestador de serviço ou fabricante do produto, não queira dar garantia, você é obrigado a dar a garantia legal. E se você dá garantia, professor, como funciona? Se o fabricante dar garantia. O fabricante dá garantia de 1 ano. Vai somar a garantia legal? Se for mencionado no contrato que ele dá uma garantia de 1 ano, já contando com a garantia legal, aí é 12 meses.
Mas se não mencionar nada, você tem a garantia dos 12 meses que o fabricante te deu, mais a garantia legal de 90 dias. Esse é o entendimento, sim, da justiça. Então olha que legal. Garantia legal não se mistura, só se tiver no contrato. Aí tudo bem, né? Mas de regra ela não se mistura com a garantia do fabricante. Outra coisa que eu quero falar para você, o fabricante, ele tem responsabilidade, inclusive quando é empresa estrangeira. Então se a empresa é estrangeira, quem está vendendo o produto tem a responsabilidade. Hoje nós vivemos um momento que o fabricante tem responsabilidade e o vendedor. Então eu tenho uma empresa, sou vendedor, eu compro produto estrangeiro. O consumidor não consegue achar a empresa, o fabricante, porque na China não consegue achar, pode cobrar judicialmente quem? O vendedor. Então ele tem responsabilidade sim. Então o Código de Defesa do Consumidor ele traz esse alerta em relação à responsabilidade. Então olha que bacana, olha que interessante. Direito do consumidor é tão importante que ele é uma norma de ordem pública e interesse social, ou seja, um microsistema jurídico. Código quer dizer o quê? Todas as legislações pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor estão ali, acopladas dentro desse instrumento jurídico, tá? Vamos lá, mais um conceito que eu quero te dar aqui. O direito do consumidor é o quê, professor? O direito do consumidor é um ramo do direito que lida com conflitos de consumo e com a defesa dos direitos do consumidor. Lembra que eu te falei, então? Só para fundamentar aqui, existem súmulas, né? E a súmula 297 do STJ, ela traz essa informação que a instituição financeira, o serviço bancário, é considerado, sim, relação de consumo. Ou seja, o banco, ele vende serviço. Que serviço? Empréstimo, taxa, consórcio, seja o que for, pagamento de conta. Não vende produto, mas vende serviço. Às vezes vende os produtos também, mas é pacificado. Banco é considerado relação de consumo. Então, se você processa o banco, você pode processar em virtude de uma relação de consumo. Para você que é consumidor, tem vantagem? Muitas. Você está tendo a proteção do Código de Defesa do Consumidor, você tem mais chance de ganhar esse processo, porque o consumidor é mais frágil, hipossuficiente. E o Código de Defesa do Consumidor vem fazer o quê? Vem dar essa proteção. É o super-homem, é um Batman, é o herói para te ajudar como consumidor, tá? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a Lei 8.078, para os profissionais liberais e seus clientes. Então você já sabe disso. Corretor é profissional liberal? Se você é um corretor profissional liberal, aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor, mas segura um pouquinho aí que a gente vai voltar nisso, tá? Garantia legal, falamos disso. Quero falar para você a respeito da desistência, tá? Olha que interessante, essa é a dica de ouro, hein? Dica de ouro, dica do professor. Olha que legal. Você que compra um produto fora do estabelecimento comercial, hein? O que significa isso? Pela internet, por telefone, ou aquele sujeito, hoje a gente quase não vê, aquele sujeito que bate palma na sua casa, né, e quer vender um produto para você. Quando você compra um produto fora do estabelecimento comercial, você tem o direito, tá lá no Código de Defesa do Consumidor, de desistir do negócio, 7 dias. Então até 7 dias você pode desistir do negócio. Como assim, professor? Você comprou um negócio na internet, não gostou. Ah, mas professor, mesmo que não veio quebrado, não tem defeito, eu posso desistir? Pode. Você tem 7 dias para isso. A regra do jogo, a legislação, ela te dá a dica que você só pode desistir. Você tem 7 dias para desistir da compra que você fez, do produto ou serviço, quando você comprou fora do estabelecimento comercial. Então essa regra ela não é pertinente naquela situação que você comprou dentro de um estabelecimento comercial. Então se foi dentro do estabelecimento comercial, ponto físico, você esquece. Não tem essa regra, não vamos contar com essa regra. Mas fora do estabelecimento comercial, sim. Fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para desistir. Não precisa ter defeito, não precisa... Ah, porque eu não gostei da cor. Você tem 7 dias. Dentro de 7 dias você pode desistir. É uma proteção. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, a legislação entende o quê? Que o consumidor que comprar algo, um produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, ele é facilmente induzido, principalmente pela internet, né? Você olha na internet, promoção, vai e compra e depois você fala, meu Deus, para que eu comprei isso? Nem vou usar. Tem 7 dias para desistir disso. Olha que legal, olha que bacana aí, tá bom? Bom, chegou um grande momento, né? Vamos então para a questão X. Roda a vinheta! Grande momento, gosto muito desse bloco do programa. Faço a pergunta para você, a corretagem de imóveis, corretor de imóveis, consultor de imóveis, é considerada uma relação de consumo? E aí pergunto para você que está nos assistindo, é ou não é? Tempo! É considerada relação de consumo. Por que é considerado? Porque lembra que eu falei lá no começo da nossa aula de hoje? Profissional, serviço de profissionais liberais é considerado relação de consumo. Ou seja, advocacia,
corretor, dentista, médico, é uma relação de consumo. Não vamos confundir a transação imobiliária com o serviço do corretor. Nós estamos falando de um contrato de compra e venda, um contrato de locação, é um outro tipo de contrato. Contrato do direito imobiliário, é outra coisa. Não vamos confundir. Estou falando aqui do seu serviço. Eu, quando te contrato como corretor, o cliente, quando te contrata como corretor, ou uma imobiliária, para prestar um serviço, está prestando uma relação de consumo. Ou seja, se o consumidor se sentir lesado pelo produto ou serviço, ele pode te cobrar utilizando o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que nós temos o Juizado Especial Cível, né, que até 40 salários mínimos nós podemos utilizar o Juizado Especial Cível, que é o Juizado Especial Cível de antigo pequenas causas, até 40 salários mínimos, para relações de consumo, tá? Então, você, cuidado, porque o seu serviço que você presta, além de várias responsabilidades que tem um corretor, responsabilidade civil, né, disciplinar junto ao CRES, porque o CRES está aqui para te fiscalizar, faz um grande trabalho preventivo, o CRES, parabéns ao nosso presidente que faz esse trabalho preventivo, a direção. O CRES realmente se preocupa muito em fortalecer o conhecimento do corretor. Infelizmente tem muito corretor aí que não é que nem você que está nos assistindo, não quer nem saber, só quer vender, e aí fica difícil. Tem que ter conhecimento, tem que se qualificar, não tem jeito. Esse é o segredo do sucesso. E o CRES está te ajudando de forma gratuita, então não perca essa oportunidade. Mas você tem várias responsabilidades. Civil, disciplinar, né, junto ao CRES, relação de consumo, então a cível, e ainda criminal. Você praticou algo errado, lá tipificado lá no Código Penal, você comete crime. Cuidado, hein? Profissão de responsabilidade aí, tá bom? Chegou outro grande momento, pergunte ao professor. Roda a vinheta! Primeira pergunta do ano, então. José Carlos, São Paulo. José Carlos, parabéns. Primeira pergunta do ano, parabéns para você. Já começou o ano bem, se atualizando, buscando conhecimento. Esse é o caminho do sucesso. Parabéns. Qual o prazo que o cliente tem para se arrepender da compra de um imóvel na planta depois de assinado o contrato? Legal, gostei da pergunta. Inclusive, nós vamos ter um tema, o tema é tão importante que na agenda, acho que você está acompanhando na TV Cresce, o último programa desse mês, nós vamos entrar no tema de atraso na entrega das chaves e a planta. Vamos falar sobre planta também. Dia 28/1 de 2015. Então, dia 28 não vai perder o programa, porque o programa é imóvel na planta. Professor, não entendi o tema. Você vai entender. Imóvel na planta. O atraso dá direito a uma indenização? Qual o prazo para desistir? Tudo vai ser falado ali. Não vai perder esse programa, é sensacional. Principalmente você, corretor, que trabalha em plantão, hein? Eu assistiria, não vai perder, tá? Então, não vai perder. Bom, deixa eu te falar então em relação a isso. Tem prazo para desistir? Cuidado. Esse prazo, 7 dias para desistir, é fora do estabelecimento comercial. Como uma relação de consumo, vamos dizer que um corretor bateu na porta da sua casa ou num shopping, né? Você estava entrando no Museu do Ipiranga, num parque, e aí o corretor te vendeu esse produto. Dentro de um carro, pronto. Vendeu fora do estabelecimento comercial. E se vendeu fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para desistir. Mas se foi dentro do estabelecimento comercial, de uma imobiliária, de uma construtora, aí nessa situação é diferente. Porque a desistência, se você assinou o contrato, vai ter que ter um motivo, né? Ou te venderam algo de forma incorreta, um imóvel que está no contrato de um jeito, mas de fora outro, é mais complexo. Eu vou pedir a sua paciência para te responder lá no último programa, que a gente vai trazer casos práticos aqui. Mas excelente pergunta e é um baita tema, tanto é que a gente criou um tema específico. Então vamos se despedir aqui. Conto com você. Um grande abraço. Fui, tchau!